Gravando, então. Vamos lá. Só fazendo uma pequena recapitulação, né, do que a gente viu na semana passada, nós fizemos uma rápida revisão dos conceitos de variáveis, tipos de variáveis, declaração, quais são as regrinhas que a gente tem para definição dos nomes das variáveis. Vimos também como fazer a atribuição de valores, né? Lembrando que, principalmente em relação ao char, nós temos algumas características diferentes para fazer essa atribuição ou até mesmo a comparação. Vimos também operadores relacionais, como, por exemplo, maior igual, menor, menor igual, o igual igual, que é para igualdade, o diferente, que é o exclamação igual. Vimos também os operadores lógicos, que é o nosso e comercial, né, que significa que, na verdade, entra no contexto do e lógico, e o ou, que é representado pelas duas barrinhas verticais. E nós temos também a negação. Tudo bem? Com isso, nós já entramos nas estruturas de decisão, que é o if, else, utilizados tanto o if separado ou o if, else em conjunto, ou ainda uma estruturação de if, elses encadeados na sequência, e nós vimos também o switch case, que é uma estrutura que pode substituir o if, né, uma sequência de if, else, quando nós estamos trabalhando com valores do tipo caractere, valores reais, e também quando nós estamos fazendo comparações pontuais, ou seja, comparações de igualdade e sempre considerando a análise de uma mesma variável. Tudo bem? Além disso, tinha ficado para vocês resolverem uma lista de exercício que foi colocada lá no RI Online Judge, e eu recebi alguns e-mails que o pessoal estava com alguns probleminhas. Esse início, pessoal, para trabalhar com RI é meio chatinho mesmo, porque ele pede uma certa definição bem específica de como tem que ser a entrada, como tem que ser a saída, e às vezes um espacinho que a gente esquece de colocar, ou um espacinho que nós deixamos sobrando, dá problema. Mas eu respondi os e-mails, né, que eu recebi. Mais alguém teve algum problema com o RI? Tá tranquilo? Alguns, Luca, mas deu para resolver? Realmente, Bianca, é difícil mesmo, porque a gente tá vendo que o resultado está correto, mas às vezes é um detalhe de apresentação e daí a gente tem que ficar atento, né? Realmente, depois engata, deu para enviar, maravilha. Lucas, ele é muito, muito específico no que pede. Igor, complicado, mas deu para ainda pegar o jeitão de como funciona? Deu para submeter? Deu certo? Até acostumar, Gabriele, Bianca. Tive com o Moodle, ele não deu 100% na tarefa quando eu completei. Caio, aí no Moodle você precisa marcar aquele checkzinho, mesmo que como não está ligado os dois sistemas, não tem como fazer essa verificação. Gabriele, isso mesmo. No final do printf de apresentação do resultado, precisa desse _n no final, senão ele dá problema de apresentação. Igor conseguiu resolver, que maravilha. E 100% da tarefa de revisão. Não apresentou 100% da tarefa de revisão, mesmo já tendo feito? Eu vou dar uma verificada. Da tarefa automática. Ah, tá. Aquele questionário, né, que tá no Moodle. Eu vou dar uma verificada, então, porque era para ter marcado com um checkzinho logo depois de vocês terminarem. Mas, de qualquer forma, fica um log para mim, aparece para a gente, como professor, um log das atividades que vocês realizaram. Eu dou uma olhadinha. E é até bom vocês darem esse feedback para a gente ir acertando os ponteiros aí, para não dar esse tipo de problema no Moodle. Com a marcação da revisão. Maravilha. Tá, eu dou uma verificada em relação a isso.
Não sei o que deu de problema, porque, na verdade, depois de vocês visualizarem a revisão, já era para marcar automaticamente como feito. Mas eu verifico isso. Mas então, eu acredito que em relação ao RI deu tranquilo, né? Assim, tranquilo não, né? Foi aos trancos e barrancos, mas deu para pegar o jeitão. A partir de agora vai ser só sucesso, porque vocês já pegaram um jeito e não vai ter mais problema, não. Mas caso tenha, pessoal, podem enviar e-mail, entrar no horário de atendimento e a gente vai caçando os erros, os problemas juntos. Tudo bem? Então vamos lá. Como nós vimos as estruturas de decisão na semana passada, que a gente já engatou, já viu a estrutura de decisão junto com a nossa revisão. Então, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com as estruturas de repetição. Tudo bem? A primeira estrutura de repetição que nós vamos ver é a estrutura for, que na verdade é o nosso para, né? Para um valor inicial até um valor final, ele faz o incremento e com isso ele consegue processar um ciclo. Algumas definições para vocês, então, né? O que vem a ser uma estrutura de repetição? Aí nós temos uma definição segundo Teitel, que diz que é uma estrutura que permite ao programador especificar que uma ação deve ser repetida enquanto uma determinada condição for verdadeira. Se a gente parar um minutinho aqui para analisar essa afirmação, a gente pode ver que faz até sentido, né? Até mesmo na vida real. Se nós queremos repetir alguma ação, então eu quero repetir alguma coisa. Então eu tenho aqui essa palavrinha-chave que é repetida, né? Então eu quero que um conjunto de ações seja repetida. Para eu repetir alguma coisa, necessariamente eu preciso definir quais as ações vão ser repetidas, certo? Além disso, eu preciso determinar também uma condição, que nesse caso, a condição que vai ser verdadeira para determinar se o ciclo é feito mais uma vez ou se eu saio desse ciclo. Tudo bem? Por exemplo, se a gente dentro de casa está querendo fazer um exercício físico, né, que a gente não aguenta mais ficar só comendo, e eu vou colocar aqui, eu quero fazer um exercício e repetir esse exercício por 10 vezes. Vocês percebem que a gente definiu, primeiro, que a gente vai repetir alguma coisa. Essa coisa vai ser o meu exercício, então tenho que o que vai ser repetido é o exercício. Além disso, a gente especificou também, nesse caso, que esse exercício vai ser repetido 10 vezes. Tudo bem? Então, eu preciso especificar o que vai ser repetido e também quantas vezes. Para eu não me perder nessa quantidade de vezes que foi especificada, nós podemos utilizar uma variável para controlar quantas vezes a ação está sendo repetida. E é justamente isso que o for faz. Tudo bem? Na programação, então, específico para programação, essas estruturas são utilizadas quando um ou mais comandos, ou seja, um trecho de código, precisa ser repetido de uma forma padronizada. Aqui também é uma palavrinha-chave, na verdade, uma expressão, né? Chave. Forma padronizada. Por quê? Toda vez que a gente coloca dentro de uma estrutura de repetição, e nesse caso a minha estrutura de repetição pode ser tanto for, que é o que a gente vai ver nessas primeiras transparências, nesses primeiros slides, e nós temos outras também, que o while, nós temos o do while também. Tudo bem? Essas três estruturas, vocês vão ver que também são comuns para outras linguagens, definem para mim uma forma de repetir alguma coisa. Então, quando eu aplico o for, o while ou do while, eu sei que vou repetir alguma coisa. E tudo que vai ser repetido vai estar dentro de umas chaves, a gente já vai ver isso. Só que tudo que está dentro das chaves vai ser executada N vezes, ou seja, vai ser repetido N vezes, só que vai ser executado da mesma forma. Por quê? Porque o código aqui dentro, que vai estar dentro das minhas chaves, é imutável depois de eu especificar. Tudo bem? Tá claro até aqui? Alguma dúvida?
Ok, maravilha. Obrigada. Então, dê uma olhadinha nesse meu código. Eu tenho um problema onde eu quero só imprimir o resultado da multiplicação de 2 por 5. Tudo bem? Fácil, né, para a gente resolver. Nós temos, não preciso nem utilizar variáveis auxiliares. Eu já coloco aqui o meu printf, estou montando a minha mensagem de 2, o x para representar o vezes 5, igual, e depois do igual vou apresentar o inteiro. Qual é o valor desse inteiro que vai ser substituído aqui nesse local? É o valor da multiplicação de 2 por 5. Tudo bem? Então, como resultado, eu tenho essa mensagem aqui embaixo. Tem 2 vezes 5, que é o que eu montei da mensagem, o igual também, que está dentro das aspas, e o 10, que foi buscado justamente dessa operação. Até aqui, eu acho que não tem segredo nenhum para a gente, certo? É apenas a utilização. Pessoal, só um minutinho, deixa eu fechar a janela aqui, tá uma barulheira. Desculpa por isso, pessoal. Continuando. Então, não tem segredo para a gente, né? É só uma apresentação de mensagem com um cálculo aqui que está sendo feito. Um cálculo simples utilizando valores literais, ou seja, os próprios valores, né? Os próprios números. Mas aí eu vou para outro problema. Eu não quero mais apresentar só o resultado da multiplicação de 2 por 5. Agora eu quero apresentar, aí aqui só como exemplo, né? A gente pegou o valor 2, eu quero apresentar a tabuada inteira do 2. Até aqui ainda a gente não teria tanto problema, né? Então eu faço, agora eu estou formatando a mensagem de uma forma diferente, então tem vários printfs, né? 11 printfs aqui. E vamos tentar perceber um padrão aqui. O meu printf, o primeiro, eu tenho 2 vezes 0, igual, aí eu tenho o valor que vai ser buscado, né? Que vai ser substituído aqui. E aqui eu tenho 2 vezes 0. Tudo bem? Na segunda linha, eu tenho a mensagem formatada quase que da mesma forma. Tenho 2 vezes 1. De novo, eu tenho espaço igual, espaço %d, porque eu vou substituir por um valor aqui, pode ser de uma variável ou de um cálculo, e aqui eu tenho 1. Na próxima linha, 2 vezes 2, o restante tudo igual, só que a multiplicação, né, o valor que eu vou apresentar ali dentro do meu %d é vezes 2. Vocês percebem que a gente tem um padrão aqui? Na verdade, eu posso dizer que, como uma forma padronizada, eu sempre vou ter um printf de 2 vezes um valor que eu vou chamar de n aqui, igual a 1%d, porque esse %d vai ser um valor calculado, e aqui depois eu tenho 2, que nunca muda, vezes o próprio valor de n que eu defini aqui na mensagem. Fecha, ponto e vírgula. Tudo bem? Só que se eu colocar só essa linha aqui, ele não vai me apresentar esses 11 resultados. Por quê? O valor de n está variando. O meu valor de n está variando inicialmente, né, com o valor 0 até 10. Da mesma forma que aqui o meu valor n está variando de 0 a 10. Todo mundo consegue perceber isso? Nós temos um padrão, e esse padrão utiliza um valor que está variando de 1 em 1, de um valor inicial, que nesse caso é 0, até um valor final, que é 10. Tudo bem? Aí a questão vem, né? E se eu quisesse fazer a tabuada de 2, mas eu não quero só apresentar os valores de multiplicação de 0 a 10. Vamos supor que eu quero fazer toda a multiplicação de 2 de 0 a 1000. Eu teria que fazer 1000 linhas aqui de 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2 e assim por diante. Não, nós temos uma solução melhor para esse problema, que é justamente a utilização de uma estrutura de repetição, que nesse caso é a minha estrutura for. Tudo bem? Antes da gente especificar como que eu poderia fazer a substituição de todo esse código por um for, vamos entender como que ele funciona. O meu for, ele precisa receber 3 parâmetros, ou seja, ele precisa receber 3 valores, 3 informações. Qual é a ordem dessas informações? Eu tenho, então, a primeira expressão, que vai ser o primeiro parâmetro. Lembrando que
eu tenho ponto e vírgula para separar o primeiro do segundo do terceiro parâmetro. Sempre ponto e vírgula, não é vírgula. Tudo bem? Então, nessa primeira expressão, ou seja, nessa primeira informação que eu preciso fornecer para essa minha estrutura, eu preciso indicar qual é o valor inicial, ou seja, a minha inicialização. Tudo bem? Só que para eu utilizar essa inicialização, antes de mais nada, eu preciso de uma variável que vai fazer o controle dessa minha estrutura de repetição. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui um int, eu vou chamar de i. Tem até uma certa padronização, né? O i é bastante utilizado para contador. Então, eu tenho for. Pegando o caso anterior como exemplo, qual seria o valor inicial para o meu i? De onde que o meu i parte? Em zero, isso mesmo, Ronald. Então, eu tenho i igual a zero. Por quê? Porque quando ele entrar na primeira vez de execução desse meu for, eu sei que o meu i começa no valor zero. Tudo bem? Se eu deixar só essa informação, ainda não é o suficiente. Por quê? Eu preciso dizer que o meu i vai ser atualizado depois de cada trecho que for repetido. E, além disso, eu preciso indicar também qual é a condição que eu verifico para saber se eu continuo no ciclo ou se eu paro. E aí a gente vem para o nosso segundo parâmetro, a nossa segunda informação. A minha segunda informação precisa especificar quando que, ou seja, uma condição, um teste que determina quando que eu continuo no ciclo. Tudo bem? Então, vocês conseguem me dizer qual é a condição, qual é o teste que eu realizo com o meu valor i, de forma que eu consiga fazer repetições quando o i for 0, for 1, for 2, até 10. Isso mesmo. Mas tem um detalhezinho isso aí, Ronald, está faltando um igualzinho, né? Porque nós queremos, isso mesmo, Mise, i menor ou igual a 10. Por quê? Porque se o i for 0, ele é menor ou igual a 10. Aí ele precisa atualizar e eu continuo fazendo esse ciclo, né? Executando esse trecho de código que está aqui dentro das minhas chaves, enquanto essa minha condição for satisfeita, ou seja, enquanto essa minha condição retornar verdadeiro. Tudo bem? Só que percebam o seguinte, se a gente só fornecer para o for essa minha primeira expressão e essa minha segunda expressão, vocês conseguem perceber o que vai acontecer aqui se eu deixar só essas duas informações? Sim, não? O meu i, perdão, está em 0. Vocês concordam comigo que 0 sempre é menor ou igual a 10? Isso aqui sempre vai retornar verdadeiro. Se a gente não fizer a atualização do valor de i, esse for vai ficar sendo executado para sempre. Por quê? Porque 0 sempre é menor ou igual a 10. Então, o que nós precisamos como valor, como informação que vai ser dada aqui no meu incremento ou decremento, né? Que é a terceira informação. Isso mesmo, que é o nosso i mais mais. Lembrando que esse meu i mais mais é exatamente a mesma coisa de eu escrever i igual a i mais 1. Tudo bem? Então, olha o que a gente fez. Nós definimos que eu tenho um valor inicial do meu contador, que o meu i aqui trabalha como contador de repetições. Eu defino também qual a condição que precisa ser satisfeita para ele entrar mais uma vez no for. E eu defino também o incremento, nesse caso, ou poderia ser um decremento também de i, para indicar que esse meu valor precisa ser atualizado depois de ele executar mais uma vez o trecho de código, para eu evitar que esse meu ciclo seja executado infinitamente. Eu tenho um loop infinito. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Quando ele der falso, aí ele quebra. É isso mesmo, Mise. Justamente isso. Se, por exemplo, é que de 2 em 2 ao invés de 1. Não, nesse caso, Eduardo, o mais mais ele funciona apenas quando eu estou utilizando de uma unidade em uma unidade. Se eu quisesse que o meu i fosse de 2 em 2, eu tenho duas opções. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui, só um minutinho, pessoal. Vamos supor que eu quero que agora o meu i seja incrementado de 2 em 2. A primeira opção,
eu posso colocar o meu I igual a I, mais 2. Tudo bem? Ou então, existe uma outra forma de eu representar isso. Vocês percebem que a operação está utilizando o próprio valor de I, fazendo uma soma, ou poderia ser outra operação, multiplicação, divisão, subtração, enfim. Só que o valor resultado está sendo colocado na mesma variável, eu poderia escrever assim, I mais igual a 2. Isso aqui são duas expressões equivalentes. É a mesma coisa. Tudo bem? Eu acredito que essa primeira, ela fica um pouco mais claro, né? Eu sei o que eu estou fazendo, estou vendo o que está sendo feito de operação e onde está sendo colocado. Mas se eu quiser utilizar assim, não tem problema nenhum. Tudo bem? Se eu quisesse, por exemplo, fazer de 3 em 3, bastaria eu substituir aqui o 2 por 3. Eu poderia ir de trás para frente também, né? Poderia começar aqui com 10, colocar que a condição é enquanto o meu I for maior ou igual a 0 e fazer o meu I menos menos. Dá na mesma. Só que daí a minha tabuada seria apresentada ao contrário, né? Invertida. Dúvidas até aqui? E só para analisar aqui em relação à estrutura, não se esqueçam que nós temos chaves para abrir e chaves para fechar. Por quê? Isso aqui dentro eu tenho o escopo do meu for, ou seja, é onde eu especifico tudo que vai ser repetido. Tudo que tiver aqui dentro, se eu tiver uma linha, vai ser executada essa minha uma linha várias vezes, nesse caso 11 vezes. Se eu tiver 112 linhas aqui, essas 112 linhas serão repetidas a quantidade de vezes que eu especifiquei aqui nos meus parâmetros. Tudo bem? Então, se eu fosse resolver o mesmo problema da minha multiplicação, utilizando agora o for, né, porque nós somos bons programadores, olha a solução, olha como é que fica mais simples. Aqui, no slide anterior, se vocês perceberem, eu tenho 11 linhas, né, isso mesmo, 11 linhas para representar essa multiplicação. Eu utilizando o for, agora eu utilizo 3 linhas só. Então, lembrando que eu tenho um contador, tudo bem? Esse meu contador, nesse caso específico de solução, ele tem 2 propósitos. Ele tem um propósito de contar quantas vezes o meu for vai ser executado, ou seja, se ele vai de 0 até 10, quantas vezes ele vai executar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuidado, como ele começou em 0, ele executa 11 vezes. Tudo bem? Só que além disso, se vocês perceberem aqui nos cálculos, ele está sendo utilizado também. Então aqui esse meu primeiro valor, que vai aparecer só para formatar a minha mensagem, olha quem aparece. É o count. E como eu quero a tabuada do 2, eu estou sempre fazendo 2 vezes o count. Tudo bem? Se a gente for para um teste de mesa, o que eu tenho sendo executado aqui, eu vou colocar aqui em cima, tá, pessoal? Só para eu ganhar um espacinho aqui para mostrar para vocês. Eu comecei o meu programa, então eu tenho a declaração do meu count, certo? Na sequência, então, não tenho nenhum código aqui que não está dentro da minha estrutura de repetição. Eu já tenho, olha, for e count igual a 0. Então, eu tenho count igual a 0. Lembrando que essa primeira informação, essa primeira definição é executada apenas uma vez. Na primeira vez que eu entro no for. Essas duas outras informações, na verdade, esses 2 códigozinhos aqui, eles são executados várias vezes. Aí depende de quantas vezes eu vou repetir o ciclo. Já na primeira vez, como que essa minha estrutura funciona? Ele já faz a verificação. Count é menor ou igual a 10? Então, ele busca o valor de count. Nesse caso, eu tenho 0. 0 é menor ou igual a 10? É. Então, ele não faz ainda isso. Ele executa todas as linhas que estão dentro das chaves, nesse caso, só uma. Então, ele faz 2 vezes 0 igual, 2 vezes 0 é 0, ele preenche com 0. Quando ele chega no fecha chaves, aí sim ele executa essa parte do for. Então, ele faz count mais, ou seja, o meu count vai de 0 para 1. Tudo bem? Depois de ele fazer esse incremento, essa atualização do contador, ele verifica de novo. Count, agora o valor atualizado de count, é menor ou igual a 10 ainda?
Então aqui já tinha dado verdadeiro, né? Aqui dá verdadeiro de novo. Aí ele executa as linhas. Printf, 2 vezes. Agora o valor de conte é 1, então 2 vezes 1 é igual, 2 vezes 1 dá 2, ele se substitui por 2. Então seria, olha, essa segunda linha aqui de apresentação. Chegou de novo no final do for, que é o fecha-chaves. Faz conte mais, vai para 2. 2 é menor ou igual a 10? Sim. E ele continua fazendo isso. Percebam que ele vai chegar em 10, certo? Ele vai 1, 2, 3, 9, 10. Aí ele vai verificar. 10 é menor ou igual a 10? Isso retorna verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, isso dá verdadeiro. Então, ele executa mais uma vez. 2 vezes 10, que é o valor de conte, igual 2 vezes 10 dá 20. Ele vai apresentar 20. Beleza? Executou sem problema, porque isso era verdadeiro ainda. Como ele encontra o fecha-chaves, ele faz de novo 11. Perdão, ele faz de novo o conte mais, que vai de 10 para 11. Aí ele faz mais uma verificação. Conte, que é 11, é menor ou igual a 10? E agora, o que retorna? Falso, isso mesmo. Como é falso, ele pula. Se eu tivesse mais algum código aqui antes do return, ele continuaria executando. Tudo bem? Então, percebam que, para eu sair do for, eu preciso que o valor da variável controle, nesse caso conte, assuma um valor onde esse teste retorne verdadeiro. Retorne falso. Então, eu tenho que ter um valor que não dê verdadeiro, né? Ou seja, um valor que seja falso nesse teste para ele sair do meu for, para ele sair dessa minha estrutura de repetição. Tudo bem? Até aqui? Maravilha, obrigado, Mísia. E a gente já vai para os exercícios, né? Vamos fazer isso primeiro, só para a gente ver funcionando? Olha só. Escreva um programa que leia uma sequência de 16 números, um de cada vez. Seu programa deve identificar e mostrar qual o maior e qual é o menor de todos. É legal isso, a gente utiliza bastante isso de encontrar maior e menor. Eu só vou pedir um minutinho para vocês, que eu vou compartilhar a tela do CodeBlocks com vocês. Vou colocar um include aqui para vocês me falarem se a letra está num tamanho bom ou se eu preciso aumentar. Tá bom o tamanho? Maravilha. Então, olha só, deixa eu só salvar, né, para ele reconhecer os nossos comandos. Hoje é 14 já, né? 8 do 8. Maravilha. Eu vou montar aqui, então, inicialmente, só a estrutura básica do nosso programa. Return 0. Então, nós temos a estrutura e agora sim nós vamos começar a resolver o nosso problema. Tudo bem? Quantas variáveis e de que tipo nós precisamos para resolver esse exercício? Sugestões? Eu vou ler 16 valores, certo? E depois de ter lido esses 16 valores, eu preciso apresentar para o usuário qual é o maior valor que foi dado e qual foi o menor valor que foi dado. Vocês acham que eu preciso de 16 variáveis aqui? Só uma tipo int? Uma só vai ser o suficiente, Eduardo? Se eu colocar só aqui, então, um int para representar o valor maior, isso mesmo, Natália. Além disso, eu preciso dessas duas variáveis. Então, olha só. Eu preciso de um valor, certo? Que vai ser onde eu vou receber o valor que o usuário vai me dar, certo? Então, pergunto para o usuário e eu preciso armazenar em algum local. Vai ser esse meu valor. Além disso, como a Natália colocou para a gente, nós precisamos de outras duas variáveis para armazenar tanto o maior valor dado quanto o menor valor dado. Não preciso de mais nada. O que vocês acham? Preciso de um i, exatamente. Obrigada, Natália. Eu preciso também de um i, porque esse meu i vai ser o contador. Então, vamos entender, quando a gente começa a resolver os nossos problemas, é importante que a gente tenha noção
do que cada variável está fazendo, ou seja, qual que é a função de cada uma. Então, tenho que essa minha variável valor representa para mim o quê? Vai representar a variável que armazena o valor que foi dado pelo usuário. Tudo bem? Depois, a minha variável maior. Em todo momento, a minha variável maior vai armazenar o maior valor dado até um certo momento. Ele pode ser atualizado, ele pode ser modificado, mas ele sempre vai ter o maior valor de todos. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer com o menor, mas agora é o contrário. Essa minha variável vai receber sempre, ela vai sempre armazenar o menor valor dado até o momento. Só que se eu deixasse só as 3 variáveis, eu não teria nenhuma para controlar a quantidade de vezes que eu fiz a operação de pedir para o usuário um valor e receber do usuário um valor. Então, por isso que eu preciso do i. Dúvidas até aqui? Seguindo então, tá bem, pessoal? Então, olha só. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu só provocar vocês, né? Se eu fizesse isso daqui, printf, digite um valor. E na sequência, scanf, estou lendo um valor que é inteiro, então vou colocar 1%D, poderia ser 1%I sem problema nenhum, e comercial valor. Quantas vezes esse meu parzinho de código de printf scanf vai ser executado? Quantas vezes? Uma vez só, isso mesmo. Se eu quiser repetir essa operação, que vai sempre executar a mesma coisa, 16 vezes, o que eu faço? Ctrl+C, Ctrl+V do par de linhas, e eu faço 16 vezes Ctrl+V, né? Ctrl+V, 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 Ctrl+V. Não. A gente agora sabe de uma estrutura capaz de retornar e fazer uma nova execução do mesmo trecho de código, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Só um detalhezinho, Mísia. Como você começou o seu i com 0, seria menor apenas do que 16. Tudo bem? Para eu utilizar o menor ou igual, aí eu teria que começar em 1. Vou mostrar isso aqui para vocês. O que eu vou fazer? Eu quero executar a mesma coisa 16 vezes. Então, antes de eu especificar o meu for, eu já vou falar que esse meu trechinho, eu vou colocar ele dentro de umas chaves, vou colocar minha indentação aqui para ficar bonitinho, para eu entender, certo? Então, eu sei que isso vai ser executado em um ciclo. E eu vou utilizar um for, tudo bem? Como nós acabamos de ver, eu preciso especificar 3 informações aqui. Então, a primeira informação é de inicialização, certo? Como nós especificamos e padronizamos que o i vai ser a variável de controle, então é ele que eu vou utilizar aqui dentro do for. O meu i pode começar em 0. Vou pegar a mesma estrutura que você montou, Mívia. Eu estou falando o seu nome certo? Maravilha. I igual a 0. Então, ponto e vírgula. Por quê? Aqui já é a primeira informação. Agora eu preciso fazer o teste, né? Então, o meu i menor do que 16. Ponto e vírgula. Agora eu preciso colocar a atualização. Como ele vai de 1 em 1, eu posso colocar o i mais mais. Ou i igual a i mais 1. Pessoal, só um detalhe. I mais mais e i igual a i mais 1 é a mesma coisa. O que eu não posso fazer é i igual a i mais mais. É isso, tá errado? Tudo bem? Ou um ou outro. Vou deixar aqui só para ficar mais claro. Tudo bem? Vou colocar para vocês, por enquanto a gente não resolveu todo o problema, né? Mas só para a gente ver se está executando bonitinho. Só aumenta. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, né? Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver se... Acho que no editor mesmo. Não. Não vou conseguir aumentar, pessoal. Vou ter que dar uma procurada aqui. Vou mencionar. Não, mas não vai adiantar.
Não, também. Tá. Bem, deixa eu perguntar, tá muito pequenininho? Vocês estão conseguindo enxergar o console de saída? Mas tá pequeno, vocês não estão vendo nem o console, a saída. Ah, não tá na tela. Tá, deixa eu voltar aqui, ver se eu consigo compartilhar tudo da tela. Um minuto. A tela inteira. Agora foi, né? Deixa eu ver agora se... Agora foi? Agora deu, maravilha. Então, deixa eu voltar para o code bloco e colocar. Então, olha só. Ele vai pedir para mim 16 vezes. Então, primeiro valor, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º. Aí ele parou a execução. Por quê? Porque a única operação que a gente especificou aqui é de pedir um valor, ler o valor e fazer isso 16 vezes. Tudo bem? Deixa eu mostrar só um detalhezinho para vocês. Nesse caso, o valor de i, ele está sendo utilizado exclusivamente para fazer a contagem de quantas vezes eu estou fazendo a operação, ou seja, só para verificar a repetição. Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, que o meu i começa em 20 e ele vai até menor, nesse caso, do que 36. Se a gente colocar para rodar de novo, vocês vão ver que ele vai fazer 16 vezes de novo. Tudo bem? Então, nesse caso, que daí foi até a questão que a gente conversou com o Nízia, a gente colocou de 0 até 16. Se eu quisesse fazer aqui o meu i começando em 1 e indo até 16 exatamente, ou seja, i menor ou igual a 16, não tem problema. Tudo bem? O resultado seria a mesma coisa. Maravilha, só para ver se vocês não têm a dúvida. Bem, agora que vem a lógica para a gente implementar, para descobrir o maior e para descobrir o menor. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Então, já está sendo repetido várias vezes. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se eu tivesse um valor só, qual é o maior valor de todos os dados? Se eu fosse pedir para o usuário apenas um valor. Seria o próprio valor, certo? Certo, pessoal? Certo. E a mesma coisa aconteceria se fosse para eu encontrar um menor. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou verificar se o meu i é igual a 1. Se o meu i for igual a 1, significa que é o primeiro valor que o usuário está digitando, certo? E se for o primeiro valor, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o meu maior valor é exatamente o valor dado pelo usuário. E, além disso, o meu menor valor também é o valor. Tudo bem? Só para eu ter um ponto de partida. Então, se for o primeiro valor, o valor é tanto maior quanto menor. Mas se não for, ou seja, se for o segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 16º, aí a gente vai ter que fazer uma verificação. Então, percebam que a gente já está utilizando essas estruturas de decisão juntamente com a repetição. Tudo bem? Nada me impede de ir fazendo essa mistureba de estruturas. Então, o que eu vou fazer aqui na sequência? Eu vou verificar, então, se for o segundo, terceiro e assim por diante, eu vou verificar se o valor que foi dado pelo usuário, ou seja, um valor que até então eu desconhecia, e agora eu sei qual é esse valor, eu vou verificar. O valor que foi dado é maior do que o conteúdo que eu tenho dentro da minha variável maior? Se isso retornar verdade, ou seja, se for verdadeiro, quem é o maior valor aqui? Valor ou maior? O que vocês acham? Até então, Natália, o maior era o maior, ou seja, o conteúdo dentro da variável maior era o maior valor de todos. Mas, se esse meu if retornar verdadeiro, significa que o novo valor dado agora é maior. Então, justamente por isso, eu preciso fazer o quê?
eu preciso fazer o meu maior receber esse novo valor. Por quê? Agora eu tenho uma atualização. Tudo bem? E a gente vai fazer a mesma coisa. Então, dentro desse else, que garante para mim que não é o primeiro valor dado, vou verificar se valor for menor do que menor, ou seja, se isso retornar verdadeiro, significa que agora não é o conteúdo de menor que é o menor valor. Na verdade, é o conteúdo que está dentro da minha variável valor. E eu tenho que fazer a atualização de novo. Menor recebe valor. Esse exercício é bem legal, que dá para a gente trabalhar muitos conceitos também. Dei uma verificada aqui também, porque tem outro detalhe. Por que eu não utilizei um else ou um else if? Se vocês analisarem os valores que estão sendo analisados, que estão sendo verificados nesse if e nesse if, as variáveis são diferentes. Tudo bem? Se eu coloco um else aqui, só significa que o meu valor não é maior do que maior. Ou seja, nesse else entraria todos os valores que são menores ou iguais a maior. Mas essa característica não significa que eu tenha que fazer alguma modificação na minha variável menor. Tudo bem? Então, por isso, como as análises estão sendo realizadas com dados diferentes, mesmo que tenha uma variável em comum, nós utilizamos dois ifs na sequência. Tudo bem? Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo, maravilha. Obrigada, Luca. E finalizamos o nosso exercício. Esse meu if está sendo fechado aqui, o meu else aqui. Essa minha chavinha está sendo fechada aqui no for. Está faltando, então, deixa eu falar uma coisa para vocês. O resultado, para eu colocar que o maior valor é tal e o menor valor é tal, fica aqui dentro ou fora do for? O que vocês acham? Dentro ou fora do for? Fora do for. Por que fora do for? Porque é a última execução do código. É isso mesmo, Mise. E além disso, para eu ter certeza que eu encontrei o maior e o menor, eu tenho que fazer análise de todos os 16 valores para então eu encontrar o maior de todos e o menor de todos. Tudo bem? Então, por isso, nós vamos colocar o printf fora do for. Primeiro eu analiso todo mundo e depois eu faço a impressão. Então, o maior valor fornecido vai ser igual a um inteiro. Vou colocar um barra-n aqui e vai ser o meu maior valor. Tudo bem? Daria para fazer tudo no printf. Só vou colocar aplicado, porque senão ele começa a cortar. Menor valor fornecido vai ser igual também um valor inteiro. Eita, faltou aqui. Só que nesse caso vai ser minha variável menor. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Foi tranquilinho, né? Se a gente colocar para rodar... Vou colocar na sequência só para ficar mais fácil para a gente verificar. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O maior valor fornecido foi 16 e o menor valor fornecido foi 1. Se a gente tiver, por exemplo, valores repetidos, vou colocar vários valores, 1, 2, 4... O maior foi 8 e o menor valor fornecido foi 1. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Posso colocar mais um detalhezinho no exercício? Nós fizemos para encontrar o maior e o menor. E se eu quisesse a média dos 16 valores? O que eu teria que fazer de diferente ali? Quero a média de todos os valores fornecidos pelo usuário. Tá todo mundo tímido ainda, né? Ninguém quer falar no microfone. De mais variáveis? Média, isso mesmo, Natália. O que eu preciso fazer?
Antes de mais nada, eu preciso criar uma nova variável, que vai ser a minha média. Bem, toda vez que eu recebo um novo valor, eu vou ter que fazer essa minha média acumular o valor junto com o valor que ele já tem. Então, como que eu faço essa ideia de acumulação, de acúmulo? Eu vou fazer média recebe o valor que média já tem, mais o valor. Então, olha a operação que está sendo realizada aqui. Eu estou fazendo uma operação de adição, utilizando o valor da média. Só que o resultado eu estou colocando na própria variável média. Percebam que é o mesmo conceito que nós estamos utilizando aqui em cima. Só que aqui nós estamos acumulando sempre um valor constante. O meu I começa em 1 nesse caso, e a cada nova execução ele adiciona mais um. Depois, adiciona mais um. Ou seja, eu sei que a partir de 1 ele vai para 2, 3, 4 e assim por diante. No caso da média, eu não sei de quanto para quanto ele vai, porque vai depender da execução e do valor que o usuário vai fornecer. Mas eu sei que a soma sempre vai estar na minha média. Tudo bem? Por que eu não posso, por exemplo, criar aqui uma... Vou chamar de AUX, só para para demonstrar para vocês. Se eu fizesse isso, AUX igual a média mais valor, toda vez que eu rodo de novo, eu vou acabar perdendo esse valor do AUX, e o média, na verdade, não vai ter valor nenhum. Tudo bem? Então, eu preciso fazer de uma forma que seja padronizada e que a cada passo eu consiga realizar exatamente o que eu quero. Ou seja, estruturar uma lógica onde eu consiga, mesmo que seja utilizando a mesma variável, mas a média sempre vai ter, na verdade, por enquanto, né, a soma de todos os valores. Então, tem média. E só um detalhe, da mesma forma que o I está andando de 1 em 1 a partir de algum valor, nesse caso 1, o meu média também tem que partir de algum valor. Porque pensem na primeira execução aqui. Se eu tentar fazer média mais valor, sendo que média na primeira vez não tem valor inicial nenhum, eu preciso colocar um valor inicial. Tudo bem? E só para a gente finalizar também em relação à média, eu estou dentro do for, eu estou fazendo, né? Acumulando, acumulando, acumulando. Quando eu saio do for, antes de apresentar o resultado da média, eu preciso fazer que ela recebe o próprio valor que ele foi acumulando dentro do for, dividido por 16. Tudo bem? Então, eu acabei de calcular a média. E depois é só apresentar o resultado. Printf, média, igual. Posso colocar aqui como inteiro mesmo, ele vai tratar como inteiro, porque todo mundo é inteiro, igual a média. Dúvidas até aqui, pessoal? Deixa eu tirar tudo com papel. Tudo bem? Dúvidas? Maravilha. Aí o segundo, eu vou deixar os outros exercícios para vocês darem uma pensadinha. Tudo bem? Aqui a gente tem para apresentar a média das alturas e nós temos aí um outro detalhe, né? Que é a quantidade de atletas com altura superior a 1,5. A gente vai utilizar o conceito de contador também, mas vai ser de uma forma diferente. Vou deixar para vocês darem uma pensadinha. Em relação ao fora, alguma dúvida, pessoal? E daí a gente já passa para outra estrutura de repetição, que é o... Vocês vão ver que é bem parecido. Faz a mesma função, só que só funciona de um jeito um pouquinho diferente, que é o while e o do while. Sem dúvidas, eu vou... Maravilha. Então, eu vou só tirar um pouquinho a apresentação aqui e carregar a outra. Só um minutinho. Tá. Prontinho. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. O for já foi, né? A gente já conseguiu entender como que ele funciona. Só um outro detalhe em relação ao for, ele é bastante utilizado quando nós já sabemos a quantidade de vezes que a repetição vai ser executada. Por exemplo, no exercício anterior, nós sabíamos que a gente tinha que fazer uma leitura 16 vezes. Então, em tempo de codificação,
antes de começar a executar o código, a gente já sabia quantas vezes eu ia fazer uma operação. Vocês vão ver que o while e do while, ele é utilizado mais no sentido contrário. Quando a repetição depende de ser executada a partir de uma resposta do usuário. Então, eu posso perguntar para o usuário, olha, ele me deu um valor. Ah, você quer fazer outra operação? Se o usuário digitar sim, eu repito. Se o usuário digitar não, eu não repito. Então, depende mais, ou pode ser de alguma manipulação de dados, a gente vai ver com detalhes isso. Então, pessoal, novamente, da mesma forma que o for, o while do while, ele é uma estrutura de repetição. Se ele é uma estrutura de repetição, ele serve para repetir. E se ele serve para repetir, nós continuamos com os mesmos detalhes. Se a gente vai repetir, a gente precisa saber a ação que vai ser repetida, e nós precisamos também de uma condição para determinar se eu faço mais uma vez ou se eu saio do ciclo. Tudo bem? Só que olha a carinha do meu while. Então, nós temos aqui o while, que significa enquanto, tudo bem? Enquanto que o for é o meu para, então é para o valor inicial até o valor final com uma dada atualização. While eu tenho o quê? Enquanto. Ou seja, enquanto essa condição aqui retornar verdadeiro, independente do que está sendo realizado aqui dentro, o que vai acontecer? Quando ele chegar nesse fecha-chaves, se a condição continuar verdadeira, ele volta e executa tudo de novo. Se a gente olhar bem a carinha do while, vocês conseguem ver alguma semelhança com alguma outra estrutura que a gente já viu? Parece com quem? Parece com o if. O if eu não tenho isso? If, condição, abro e fecho. Qual é a diferença entre o if e o while? O if, ele vai verificar a condição. Se for verdadeiro, ele executa o que está dentro das chaves e depois ele continua. Então, ele faz uma vez só e continua a partir daqui. O while, ele é um pouquinho diferente. Ele verifica, a condição é verdadeira? É, aí ele executa, tal. Quando ele chega aqui, ele não continua, ele volta, verifica. E a condição continua sendo verdadeira? Ah, é verdadeira ainda, ele faz de novo. Chegou no fecha, ele volta. E a condição agora é verdadeira? Ah, é verdadeira ainda. Continua, faz de novo mais um ciclo. Volta aqui. E agora, a condição é... Ai, não é verdadeira mais, agora é falso. Aí o que acontece? Ele vê, olha a importância das chaves, né? Para ele saber para onde ele pula. Aqui fecha, então ele continua executando a partir desse ponto. Tudo bem? Lembrando que a minha condição que vai ser testada aqui pode requerer que antes de eu começar a especificar o while, eu faça alguma inicialização. Por quê? Para garantir que pelo menos uma vez ele realize as condições, o trecho de código que está definido aqui dentro. Tudo bem? Se tiverem dúvida, por favor, me falem. Olha esse exemplo. Eu tenho, então, um programa, né? Então, tem a estrutura aqui em C, e eu estou fazendo o quê? A declaração de um valor inteiro, que eu chamei de número. Aí eu perguntei para o usuário, digite um número maior do que 0. Tudo bem? E eu fiz a leitura desse valor em número. Então, eu armazenei esse valor inteiro, agora utilizando %i aqui, inteiro do mesmo jeito, e estou armazenando em número. E o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma verificação de novo. Enquanto esse número fornecido pelo usuário for maior do que 0, eu peço de novo o valor. Deixa eu tirar aqui para não confundir, parece um ponto e vírgula. O que o meu programa está fazendo, então? Ele continua pedindo valor para o usuário enquanto esse número for maior do que 0. Quando que o meu código vai atingir essa linha? Vai atingir essa linha quando essa condição retornar verdadeira, quando essa condição retornar falso. Ou seja, quando eu estiver executando essa linha, eu tenho certeza absoluta que o meu número, eu vou abreviar aqui para N, é menor ou então igual a 0. Tudo bem? Tá claro isso para vocês? Para sair da condição, para sair da repetição, eu preciso que a condição retorne para mim falso. Certo? E outro detalhe, nós pedimos um número aqui. E depois, se vocês derem uma olhadinha, nós estamos pedindo um número de novo aqui.
Por quê? Aqui o meu enquanto está fazendo uma análise sempre considerando essa variável. Se eu não fizesse essas duas linhas, eu tiro essas duas linhas e deixo um while aqui com, sei lá, um printf só do número. Se, por exemplo, inicialmente o meu valor for 1, 1 é maior que 0, retorna verdadeiro, ele vai continuar nesse while para sempre. Por quê? Porque o valor de número não está sendo atualizado. Nesse caso, percebam que, diferente do for, a atualização da variável que está sendo analisada está sendo realizada através de uma interação com o usuário, através de um scanf. Então, essa minha condição pode retornar verdadeiro ou falso, dependendo da entrada que foi dada pelo usuário. Bem? E outro detalhezinho aqui, só para a gente já pegar um gancho para outra estrutura, vocês percebem que esse while pode ser executado nenhuma vez, ou seja, 0 vezes, ou ele pode ser executado N vezes, N dependendo da quantidade de valores maiores do que 0 que o meu usuário deu. Tudo bem? Por quê? Porque pode acontecer de, na primeira verificação, por exemplo, se o meu valor aqui fosse menos 1 ao invés de 1, o número é maior que 0? Não, ele não entrou nenhuma vez no ciclo e já pulou para essa linha. Tudo bem? E aí nós temos a última estrutura de repetição. Ela é parecidíssima com o while. Mas se a gente perceber, deixa eu só voltar um minutinho aqui. Vocês estão vendo que o while está no começo, nesse caso? E aqui ele está no final. Pessoal, é justamente isso que define a diferença entre os dois. Enquanto que o while, quando ele está sozinho, né, no começo, tem um while com uma certa condição C aqui, e ele vai executar alguma coisa. O teste já é executado no início. Então, antes dele executar qualquer trecho de código que está entre as chaves, ele faz a verificação e só se for verdadeiro, ele executa esse conjunto de código. Tudo bem? Olha a diferença do while. Aqui eu só tenho do, que se eu traduzir ele é o que? Faça. Faça o quê? Faça exatamente o que está entre as minhas chaves. Então, eu vou ter aqui também um trecho de código. E só depois de executar, você verifica se a condição é verdadeira. Tudo bem? Então, aqui eu tenho o quê? Faço verificação primeiro e depois executo. Aqui eu faço primeiro e depois executo. Qual é a diferença básica entre os dois? Como a gente falou no slide passado, o meu while pode ser executado nenhuma vez ou várias. Enquanto que o do while, ele vai ser executado pelo menos uma vez, aí depois ele pode parar ou continuar. Então, ele executa uma ou N vezes. Tudo bem? Percebam também, vou voltar mais um minutinho, que essa estrutura que nós montamos nesse programa anterior poderia ser substituído por um do while. A gente teria até uma diminuição de linhas aqui. Vocês percebem que essas duas linhas aqui são exatamente iguais às que a gente tem aqui dentro? Então, eu poderia substituir por um do while. Tudo bem? Olha só. Por exemplo, para fazer uma verificação, e na verdade essa estrutura é bastante utilizada para isso. Se eu quiser, eu quero verificar a senha do usuário. E ele só pode entrar no sistema depois que a senha for validada. Tudo bem? É o que acontece em qualquer sistema de login que nós realizamos. Então, só um exemplo simplificado. Eu tenho um inteiro senha e eu estou verificando. Olha, faça o quê? Primeiro leia, peça e leia do usuário a senha e depois faça a verificação. Daria para eu fazer a substituição dessa estrutura por uma estrutura while? Daria. Só que a gente teria essas duas linhas, depois while, depois, dentro da estrutura, essas duas linhas repetidas. Tudo bem? Porque eu preciso necessariamente dessas duas linhas de código sendo executadas para depois eu fazer a verificação. Então, nesse caso, essa estrutura é a mais apropriada. Tudo bem, pessoal? Da mesma forma que o while, eu tenho que no do while, quando eu saio desse ciclo, eu tenho certeza que essa verificação é falsa. Ou seja, se eu estou continuando esse ciclo enquanto a minha senha for diferente de 1, 2, 3,
Quando sai, eu tenho certeza que a minha senha é igual. Vou colocar um 2 iguais aqui, só para a gente saber que é verificação. É igual a 1, 2, 3. Por quê? Se fosse diferente, ele estaria no ciclo ainda. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Maravilha. Obrigada, Lucas. Respondendo de boa. Obrigado, Marcos. E, pessoal, a gente finalizou a aula de hoje. Lembrando, só um detalhezinho também, que nós poderíamos fazer a substituição de um while ou do while para substituir o for, sem problema nenhum. Tudo bem? Eu vou até fazer uma modificação, eu vou voltar no NetBeans e vou... NetBeans, não, perdão, no CodeBlocks, e vou até fazer essa modificação, só para vocês verem que dá para a gente fazer essa alteração, substituir um pelo outro. Só um minutinho. Olha só, o problema é o mesmo. Eu tenho que fazer 16 vezes e... Só que ao invés de utilizar o for, eu não vou utilizar o for, vou utilizar um enquanto aqui. Aí eu vou utilizar um while. Então, eu vou até deixar como comentário, só para a gente fazer uma análise. Olha só, eu não quero mais utilizar o for. Quero utilizar um enquanto. Tudo bem? Como que eu poderia fazer essa substituição? Como aqui nós temos a necessidade de contar a quantidade de vezes que nós estamos pegando o valor do usuário, eu teria que colocar a minha variável inicialmente, minha variável i, que é o meu controle, continua sendo a minha variável de controle em 0. Tudo bem? Dentro do meu enquanto, eu vou colocar só a condição. Então, enquanto o meu i for menor do que 16, continuo executando o ciclo, porque eu quero que esse ciclo seja executado 16 vezes. Se a gente colocar para rodar nesse formato, só com isso, sem fazer mais nenhuma modificação, vocês vão perceber que a gente vai cair num ciclo infinito, porque o i começa em 0, essa condição vai ser verdadeira enquanto o meu i for menor do que 16, mas o meu i não é incrementado, ele não é modificado, ele continua aqui para sempre. O que eu preciso fazer? Eu poderia fazer já aqui em cima, e mais. Toda vez que ele entra para executar mais uma vez esse ciclo do enquanto, eu preciso contar mais uma operação de leitura que eu fiz, mais uma operação de análise. Tudo bem? Se eu quisesse fazer, nesse caso, com o do while, daí eu teria que fazer diferente um pouquinho. Eu teria que começar aqui em 1. Tudo bem? Por que eu vou começar em 1? Eu não tenho essa verificação no começo, vocês concordam comigo que ele já vai entrar e já vai fazer uma vez? Ele já faz uma vez e depois ele faz a verificação. Enquanto o meu i for menor do que 16. Tudo bem? Só que, onde que eu coloco então esse meu i++? Eu vou ter que colocar aqui dentro. Aí poderia ser em qualquer local dentro do while. Vou colocar aqui no finalzinho, i++. Bem, então, ele entra, faz uma vez. Por que eu já tenho que incrementar aqui? Para garantir que ele faz a verificação aqui, só que se essa verificação for verdadeira, por exemplo, na segunda vez o meu i vai para 2. Aí ele já vai executar para depois fazer essa verificação. Tudo bem? Deu para entender a diferença dos dois? Pessoal, então, só para a gente finalizar, eu vou modificar um pouquinho esse programa. Vamos supor que agora eu não sei quantos valores o usuário vai me fornecer. Se ele fornecer 1, 2, 10, 50, não sei. O que eu vou modificar esse meu programa para, depois dele fazer a leitura de um dado, ele vai continuar calculando maior, vai continuar calculando menor, ele vai continuar calculando a média. Mas, antes de eu passar para o próximo ciclo, eu vou perguntar para o usuário, você quer que seja executado mais uma vez ou você quer finalizar e apresentar os resultados?
Vocês entenderam qual é a proposta? É um pouquinho diferente. Maravilha. Tudo bem, Marcos? Ou poderia fazer o usuário digitar quantas vezes quer que repita? Poderia também, Marcos. Aí, nesse caso, eu já faço o usuário definir, antes de começar esse processo de pedir os valores em si, quantas vezes ele quer. Com isso, se fosse nesse formato, eu poderia utilizar um for também, tudo bem? Eu vou só fugir um pouquinho disso para a gente ver que a gente consegue misturar variáveis de verificação diferentes, tá bem? Então, olha só. Vocês vão ver que, na verdade, eu tenho, né, praticamente as mesmas variáveis. Então, continuo aqui com o meu valor, maior, menor, o meu i, só que o meu i vocês vão ver que ele vai modificar um pouquinho o significado dele. E a minha média, tudo bem? Então, ao invés de começar aqui com 0, eu vou preferir aqui utilizar o meu while. Então, enquanto alguma coisa, que vai ser uma resposta do usuário, eu vou fazer essa execução. Tudo bem? A gente vai decidir o que é essa coisa do usuário. Então, enquanto alguma coisa acontecer, enquanto a resposta do usuário for positiva, eu vou pedir para o usuário um valor, ele vai digitar, eu vou fazer o cálculo, o pré-cálculo da média, vou verificar se é o primeiro valor. Na verdade, aqui tem que começar em 1, né? Senão eu teria só que modificar aqui para 0. Faço o cálculo do maior e menor se for o primeiro valor, caso não seja, eu vou verificando, e assim por diante. Tudo bem? E a gente vai verificar que aqui vai ficar um pouquinho diferente também. Tá. Depois que eu pedi o valor, fiz as análises, agora eu preciso ter uma interação com o usuário diferente. Qual vai ser essa interação? É uma interação de eu perguntar para o usuário, você quer fazer de novo ou você quer parar? Só para ficar um pouquinho diferente, eu vou utilizar aqui uma variável do tipo caractere, que eu vou chamar de resposta, que vai ser a resposta do usuário. Tudo bem? Quando entra no programa, eu faço uma vez, e depois de eu fazer a primeira vez, aí eu vou perguntar para o usuário. Printf, então, né, para fazer uma interação. Usuário, deseja parar? Poderia fazer a pergunta ao contrário, então, melhor, né? Deseja continuar? E aqui eu vou indicar para ele que eu espero que ele me dê S ou então N, de sim ou não. Tudo bem? Aí ele vai responder, então precisa armazenar. Scanf, vou dar um espacinho por %C, lembrando que para não ter problema de pular, eu coloquei o espacinho aqui antes e em comercial, resposta. Tudo bem? Então, estou interagindo com o usuário, já pedi o valor, fiz as análises e perguntei ao usuário, você deseja continuar ou você quer parar? O que vocês acham que eu preciso colocar, então, né, seguindo essa lógica, como condição do meu while? Qual vai ser a condição aqui? Sugestões? Enquanto o que aconteceu, continua. Enquanto sim ou não. Exatamente isso, Natália. Mas, como que eu estruturaria essa condição de uma forma que o compilador consiga entender? Lucas, o que está faltando no resposta igual a S? Tá quase lá. Que seria a opção. É isso mesmo, Natália, mas está faltando isso mesmo, viu? As aspas simples, porque nós estamos comparando caractere. Não se esqueçam disso, porque dá problema. Então, é justamente isso. Como a variável que eu estou armazenando a resposta do usuário é justamente a minha resposta, eu verifico. Enquanto a resposta for igual assim, e eu poderia até completar aqui, ou a resposta for igual a S maiúsculo, só para a gente garantir que, independente do usuário estar utilizando maiúsculo ou minúsculo, a gente vai aceitar o S. Caso eu fosse, não, vou só aceitar a resposta S minúsculo. Aí eu deixaria assim. Tudo bem? Então, enquanto a resposta for sim, ou, perdão,
Enquanto a resposta for S minúsculo ou a resposta for S maiúsculo, o que vai acontecer? Ele vai continuar executando. Tudo bem? Eu poderia também fazer o seguinte: enquanto a resposta for diferente de N, eu executo. Vocês percebem que é isso que é o mais lindo da programação, que não tem um jeito certo de fazer. Tem um jeito que está correto também. Então, eu quero enquanto a resposta não for negativa, tá certo? Tá. Ou enquanto a resposta for positiva, tá certo do mesmo jeito. Tudo bem? Então, só que ainda não está completo, né? Porque nós precisamos calcular a média. Enquanto a minha resposta for diferente de não, ele faz. Só que o que está faltando aqui? Toda vez que eu executo esse pedacinho, vocês concordam comigo que nós acabamos de obter mais um valor? Então, aqui, olha, eu vou ter que modificar o meu i. O meu i começa em 0, porque inicialmente eu não recebi nenhum valor do usuário. Toda vez que ele passa por essas linhas, eu vou contar um i mais, porque esse meu i vai dar a quantidade de valores que foram fornecidos pelo usuário. Lá no final, aqui, ao invés de dividir por 16, que era o número fixo de valores que iam ser fornecidos, agora eu divido por i, que vai ser um valor que vai ser modificável, né? Eu posso fazer, por exemplo, a média entre 2 valores, ou a média entre 10 valores, ou a média entre 15 valores, independente dessa quantidade. Mas vai depender dessa leitura da resposta do usuário. Porque o usuário determina para mim se eu continuo executando ou se eu paro a execução. Tudo bem? Ficou claro para todo mundo? Alguma dúvida? Dúvidas? Maravilha. Ai, que bom, Miss, eu fico feliz. Tranquilo. Só falta executar. Deixa eu colocar, então, para compartilhar a tela com vocês, Ronald, senão se vocês não vão ver a saída. Aqui. Vai ficar uma função recursiva aí, uma chama a outra, que chama a outra. A gente vai ver isso também. Vamos lá, então. Vou executar. Eu só não estou conseguindo aumentar essa tela aqui. Deixa eu ver. Não dá. Não consegui, eu vou dar uma procurada, porque eu não lembro onde que eu aumento. Mas vocês conseguem enxergar ainda essa telita pequenininha? Ah, dá? Ah, então maravilha. Não estou preocupando à toa. Olha só, se eu digitar, por exemplo, 2, aí já vem na sequência. O usuário deseja continuar? Eu vou colocar não, só para vocês verem. Então, eu tenho o maior valor fornecido é 2, o menor valor fornecido é 2 e a média é 2, né? Porque vai ser 2 dividido por 1, tá certo? Vamos fazer com mais valores. Digite um valor, 2. Deseja continuar? Sim. Digite outro valor, vai ser 4. Deseja continuar? Eu quero também. Tá dando 6. Vou colocar mais 6. Outro valor, 6. E deseja continuar? Não. Então, eu tenho 6 mais 6, 12, e eu tenho 3 valores, né? O maior valor fornecido foi 6, o menor valor fornecido foi 2 e a média foi 4. Vamos fazer um teste com valores iguais. Se eu tiver, por exemplo, 1, quero continuar, 1, quero continuar, 1, quero continuar, eu vou colocar um 2 aqui. E eu não quero continuar. Então, tenho a soma 5 e... É isso mesmo. Então, o maior valor fornecido foi 2, o menor valor fornecido foi 1, e a média aqui retornou 1, só que não está errado, pessoal. É porque como a gente tratou a média como inteiro, e a gente está utilizando todos os valores como inteiro, ele desconsidera o ponto flutuante. Se eu quisesse arrumar isso, eu poderia fazer o seguinte, eu posso declarar a minha média como float, só que ainda não pode não ser o suficiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma operação que nós chamamos de cast, que é a modificação do
tratamento do dado. Tudo bem? Aqui, não, o médio tá certo, perdão. O médio tá certo. É o I que eu vou fazer diferente. Eu poderia colocar aqui, olha, nesse cálculo, considere o I como um float. Tudo bem? Vou colocar de novo para rodar. Foi eita, sim, sim, sim e 2, né? 2 e não. Daí retornou um valor doido, né? Por quê? Porque a gente esqueceu de... Perdão. Olha só uns detalhezinhos, né? A média agora não é um inteiro, na verdade é um float. Agora sim, vamos de novo. Então, primeiro valor 1, sim. Segundo 1, sim. 1, sim. 2 e não. Agora sim. Então, eu tenho o maior valor fornecido como 2, o menor como 1 e a minha média 1,25. Ele está representando esse monte de 000 porque a gente não fixou a quantidade de casas decimais. Eu poderia modificar isso simplesmente colocando aqui 1%.2f. Aí ele apresentaria só duas casas decimais. Tudo bem? Dúvidas, pessoal, até aqui? A gente executou, deu tudo certinho. Agora, só tem exercício para vocês fazerem, né? Eu vou finalizar aqui com vocês, porque eu já estou falando há quase 1h30 na cabeça de vocês, tá bem? Então, olha só. Para essa semana... Eita. Cliquei, pronto. Tem os exercícios das aulas, essas aulas estão disponíveis para vocês, então dá para vocês acessarem para treinar. Além disso, no Moodle, eu já atualizei para vocês que temos 2 listas no URI. Mas, se eu não me engano, eu coloquei a data de término no próximo domingo ainda, sem ser nesse no outro. Tudo bem? Eu acho que tem 2 ou 3 exercícios em cada uma das listas. Tentem fazer, e se vocês tiverem algum problema, pode entrar em contato com a gente, sem nenhum problema. Por favor, façam isso. Tudo bem? Que daí a gente vai vendo o que tem de problema. Às vezes tem uns problemas que a gente fica arrancando os cabelos, fica doido para resolver, e depois a gente vai ver que é bobeirinha, não é nem problema da lógica, é problema do RI ser chato mesmo. Tá bem? Teve problema também, Vilma? Depois me manda, Vilma, o seu código, que daí eu dou até umas... Ah, as pessoas no fórum, perdão. Tá, eu dou uma olhadinha no fórum também, sem problema nenhum. Mas se você até quiser me mandar por e-mail, eu respondo para você, olha, foi falha nossa de não ter olhado no fórum. A Mariana, com dificuldade em arrumar o compilador online. Mariana, eu vou colocar um link para vocês no Moodle mesmo, que tem um compilador. Na verdade, deixa eu até acessar aqui, só um minutinho. Eu já usei esses 2. Tem esse, deixa eu colocar aqui. Esse e... Deixa eu pegar o outro, só um minuto. E esse... Eu preferi esse segundo, mas assim, os 2 funcionam muito bem. Tá bem? Caso você ainda tenha algum problema, Mariana, em relação aos 2, você me fala que eu busco outros também. Mas eu achei que esse segundo funciona muito bem. Você pode até criar uma conta, os seus códigos vão ficando salvos, então vai criando um certo repositório das suas resoluções. Eu achei bem legalzinho. A Vilma, então, vai me mandar o Abner, 15 minutos para eu resolver um erro no RI. Ai, é normal isso, e a gente não enxerga o bendito do barra N mesmo. E outro detalhe, pessoal, se no final vocês colocarem espaço barra N, ele dá pepino também. Então, cuidado com isso. Terminou a mensagem que ele espera, já coloca o barra N na frente. Que às vezes, sem querer, pelo menos eu tenho o hábito, né, do espaço em tudo quanto é canto, a gente já vai com o dedão ali, coloca o espaço, e depois, para conseguir enxergar esse bendito espaço, ai, nossa, é uma luta. Vai um tempo nisso. Era o espaço. A gente tem que ficar mesmo esperto com isso, Abner, porque para enxergar esse espacinho, Jesus, nossa. Talvez, Vilma, depois dá até uma verificada, porque talvez, às vezes, até a gente está até conversando de um problema que pode até estar
tá acontecendo, de barra N no final, ou o espacinho que ficou ali enxerido no meio e não era para ele estar lá. Tá, mas caso não dê certo, eu vou dar uma olhadinha agora no fórum, pode entrar em contato e a gente vai quebrando a cabeça junto. É o mesmo, né, Mísia? Ele é muito bom mesmo, eu achei esse bem bom. Até teve uma live essa semana, a gente estava fazendo resolução dos exercícios da OBI e tinha umas entradas muito grandes, então eu não estava conseguindo fazer um Ctrl+C, Ctrl+V na saída no console do CodeBlocks. Aí, para evitar ter que ficar digitando todas as entradas, eu até utilizei ele, achei ele bem legalzinho. Não deu problema, bem tranquilinho para usar, reconhece as bibliotecas tudo bonitinho. Então, tem solução para tudo hoje em dia, né, gente? Era da informação mesmo. A gente encontra tudo online, a gente não precisa nem mais quase nada instalado no computador. Pessoal, tudo bem então? Não marca como feito. Marcos, eu vou dar uma olhada nisso. Porque realmente não é só você que apontou isso. Eu não sei se eu, de repente, fiz alguma coisa errada nessa configuração, não sei. Eu vou dar uma olhada agorinha para ver o que está acontecendo. Tá? Em relação à lista de presença, Lucas, a gente tinha até combinado na aula passada. Pode acontecer de ter alguns colegas que não conseguem entrar no horário que a gente fixou de aula. Então, o que a gente estipulou? Se vocês puderem estar na aula, eu fico muito agradecida para não ficar sozinha aqui. E até mesmo para a gente poder tirar dúvidas, mesmo que seja uma conversa pelo chat, né? Que vocês estão todos tímidos aí de usar o microfone, mas a gente consegue ter uma interação, eu acho que é importante. Mas, caso não dê, a semana letiva, né, a presença do dia de hoje vai ser contado dessa sexta até a próxima sexta. Então, é o período que vocês têm para realizar as atividades da semana. Então, dá uma lida nos materiais, pega os slides para consultar, verifica os exercícios que tem no RI também, tá bem? E daí vai ser como a gente vai estar contabilizando a presença de vocês. Uhum. Ah, maravilha, Letícia. Foi o problema de não ter aberto a lista ainda, né? Demora vendo. Ah, maravilha, muito bom. Eu acho que teve um outro aluno também que falou da mesma coisa, que tinha já postado, que era da lista aqui. Ela fica visível para vocês, mas fica como no Miss. Isso mesmo, obrigado. E deu certo para você também? Apareceu como feito? Tá, sobe lá então para ver. O Marcos, os exercícios do RI, ele marca como feito. Às vezes ele demora um pouco, viu, Marcos? E tem alguns horários, pelo menos aconteceu isso na quarta-feira, que eles estavam fazendo manutenção no site. Aí a gente estava subindo exercício para verificar esses errinhos, sabe? De barra N, de espaço, e estava ficando só na fila e estava demorando um tempão para dar a resposta. Então pode acontecer. Não é sempre que acontece isso, não, mas pode. Pode falar. É, ai, desculpa. Lá ele não vai no automático. Você tem que clicar no editar, enviar de novo, que aí ele aparece como um check. Ele não vai no Nossa, que chatice, hein? Eu achei que ele já ia verificar como feito já. Mas pelo menos dá para verificar se já está certo, né? E depois só fazer o reenvio. Verdade. Obrigada. Eu que agradeço. Lucas, tá mesmo. Eu vou atualizar isso. Porque eu achei que a gente não ia conseguir entrar em estrutura de decisão ainda na aula passada. Como a gente já conseguiu, daí eu fiz. Tá deslocado. Tudo bem? Se vocês quiserem já pegar antes de eu atualizar isso, tá na próxima. Não, na próxima aula não tá disponível para vocês. Eu já vou arrumar isso já. Tá bem? E o Marcos demora.
Ah, deve ser isso de estar fazendo da outra lista que não estava aberta ainda, Marcos. Foi isso? Ah, de precisar enviar de novo, tá bem. Eu acho que um probleminha que eles poderiam melhorar, né? Já fiz o envio, mas como está fixada uma certa data, eu vou fazer o seguinte: quando eu for já criando as listas, eu vou deixar aberto, colocar só uma data de finalização, mas já colocar como data de possibilidade de envio já na data que eu criar. Aí eu acho que dá uma facilitada, né? Já vai ficar disponível para vocês e quando vocês enviarem já aparece como feito. Acho que é mais fácil. Maravilha. Mais alguma dúvida? Mais alguma sugestão? Algum problema que vocês encontraram? Por enquanto era só. Maravilha, então. Tendo qualquer problema, Marcos, pode entrar em contato. Bem, todo mundo quietinho. Então, pessoal, eu vou parar a gravação